Seja bem-vindo, eu estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai ver o exercício sobre o retificador de meia onda e de onda completa. Os exercícios se referem ao capítulo 2 do livro. Como sempre eu vou colocar aí embaixo, vai aparecer em algum lugar aí, o nome do livro, o autor, tudo direitinho para quem quiser por um acaso adquirir o livro e acompanhar pelo livro. Quem não tem o livro, dá para acompanhar perfeitamente por aqui. Eu também vou deixar a resolução em PDF na descrição do vídeo, certo? Bom, então vamos começar por esse aqui, exercício número 23, né? Então ele dá um retificador de meia onda e ele pede para esboçar a curva de entrada, a curva no diodo, a corrente no diodo e a tensão de saída. Ele diz que o diodo é de silício. Quando ele fala isso, ele está subentendendo que não é um diodo ideal, hein? Vai ter que ser considerado 0,7. Dá o valor do resistor e ele também diz que a tensão média CC, né, a tensão retificada, é de 2 volts. Então, para conseguir fazer tudo isso daí, a gente vai ter que fazer o nosso modelinho. O diodo de silício ele vai ser substituído por uma chave e por uma bateria de 0,7 volts, como a gente viu lá para a segunda aproximação. A gente vai fazer isso com ele diretamente polarizado e com ele reversamente polarizado. A chave vai estar aberta nessa condição. Para a gente esboçar a onda de entrada, a gente vai precisar do valor de pico da onda. Como ele deu o VDC aqui, retificado, a gente vai lembrar que a fórmula para o cálculo da tensão contínua é 0,318 a tensão de pico menos a queda no diodo. Então, 2 é igual a 0,318 Vm menos 0,7. E a tensão de pico dá 7 volts. Então, como é que é a nossa onda de entrada? É uma senoide com um máximo de 7 e com um mínimo de menos 7. Isso saiu desse cálculo aqui. Agora vamos ver o que acontece para a gente calcular a tensão de saída. Vamos ver o que acontece nos dois casos, quando o diodo está diretamente polarizado e reversamente polarizado. Vamos analisar o ciclo positivo, que é esse que está aqui, o sinal de mais em cima. Sinal de mais em cima, a corrente está nesse sentido, ela vai do mais para o menos, e ela vai encontrar o diodo diretamente polarizado. Então é esse caso aqui, uma chave fechada com uma fonte. Bom, qual vai ser o valor da tensão de pico na saída? Vai ser o valor de pico na entrada menos a queda do diodo. Então é 7 volts menos 0,7. Isso vai dar 6,3. Esse é o valor de pico que a gente tem na onda de saída. Tensão de pico na entrada menos a queda no diodo, 6,3. Repare que como a gente está levando em conta a queda no diodo, esse sinal também ele é mais estreito do que a entrada. Vamos lembrar que a gente tem aqui o valor de 0,7 e que até que se atinja o valor de 0,7, essa chave não está fechada, ela está aberta. Portanto, se ela está aberta, não tem corrente na carga e a tensão na carga é zero. Até que se atinja o valor de 0,7. Por isso a gente tem esse vãozinho aqui, que só vai aparecer o sinal na saída a partir do 0,7. Certo? A mesma coisa vai acontecer quando o sinal estiver descendo. Quando ele ficar menor do que 0,7, ele corta. Certo? Bom, então está desenhado a primeira corcova da onda de saída. A segunda, a gente inverte a polaridade, porque a gente vai analisar então o semiciclo negativo. Então essa polaridade na entrada é invertida. A corrente circula então nesse sentido e vai encontrar o diodo reversamente polarizado. Uma chave aberta, não tem tensão na saída então, porque não há corrente, e a tensão é zero. É esse vãozinho aqui. E aí isso aqui se repete novamente.
e vai se repetir indefinidamente na saída. Então está feita a entrada e a saída. Agora vamos esboçar a tensão no diodo. E tome cuidado para não confundir a tensão no diodo com a tensão na carga, né? Então vamos acompanhar a curva de entrada aqui. Conforme vai subindo aqui, eu vou subindo o potencial no diodo. O diodo está uma chave aberta. Quando isso aqui é zero, o diodo não, a gente não venceu a bateria e a chave está aberta. Eu vou aumentando isso aqui até que eu atinja 0,7, né? Então, esse aumento de tensão até que se atinja 0,7, ele vai aparecer no diodo aqui. O diodo vai estar uma chave aberta, não tem corrente, toda a tensão está no diodo. Então, até que atinja 0,7, ele vai tendo o mesmo formato da onda de entrada. A partir do momento que a gente atinge o 0,7, a tensão no diodo vai ser 0,7. E quando isso aqui começa a descer novamente, quando ele descer menos do que 0,7, ele volta a ter o formato da onda de entrada, porque isso aqui voltou a ser uma chave aberta. É isso que está mostrando aqui. E no semiciclo negativo, ele é uma chave aberta, então não tem corrente e toda a tensão na entrada vai aparecer no diodo. Então o sinal no diodo ele é uma réplica do que a gente tem aqui na entrada. Todo o sinal da entrada está aparecendo no diodo, porque isso aqui é uma chave aberta e não tem corrente no resistor. Certo? Finalmente, vamos ver a corrente no diodo, né? O diodo está em série com a carga. Então, a corrente que passa no diodo é a corrente que passa na carga. A gente viu quanto é a corrente na carga, é o V0, a gente já calculou. Ele tem um pico de 6,3 volts. Eu tenho o valor da tensão e tenho o valor da resistência. Quanto é a corrente de pico no resistor? É o 6,3 dividido pelo valor do resistor, 2,86 mA. Como eles estão em série, é a mesma corrente do diodo. Então está aqui a curva do diodo. Ela vai ter o vãozinho do mesmo jeito da tensão. Por quê? Porque até que eu atinja o 0,7, isso aqui é uma chave aberta. Essa chave não está fechada até que eu atinja o 0,7. Certo? Então, até o 0,7 é uma chave aberta. Depois que a chave fecha, a gente tem a condução, a corrente passa. Ao descer mais do que 0,7, interrompe novamente, e no ciclo negativo interrompe novamente, e recomeça o ciclo. É essa a curva da corrente no diodo. Certo? Agora vamos ver esse 25 aqui. Ele pede para esboçar o V0 e determinar o VCC. Ele dá um circuito, o valor do resistor, e ele diz que a tensão de entrada tem um valor RMS de 110 volts. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é transformar isso aqui na tensão de pico, né? Na tensão máxima. Então, o VI máximo, né? O VI é 110 volts RMS e o máximo é raiz de 2 vezes 110, né? Isso vem lá de circuitos elétricos. E a gente vai encontrar um pico de 155,5 volts. Está aqui o gráfico da tensão de entrada. Um pico de 155,5. Né? Pico positivo e pico negativo. Como o diodo é ideal, a tensão contínua é 0,318 vezes a tensão de pico na entrada. Diodo ideal. Então é só substituir 155,5 aqui, né? E a gente encontra a tensão contínua, a tensão média, de 49,47 volts. Certo? Então, vamos esboçar o V0, né? Primeira situação. Essa é a condição que a gente tem aqui, o mais em cima e o menos embaixo. A corrente sai do mais para o menos, então, num primeiro momento, a gente vai encontrar esse diodo reversamente polarizado. Vai ser uma chave aberta, não vai ter circulação de corrente no resistor e toda a tensão da entrada vai aparecer aqui na chave aberta. Consequentemente, o sinal de entrada vai aparecer integralmente na saída. Por quê? Porque isso é uma chave aberta.
Agora vamos fazer o contrário, né? Isso aqui vai inverter a polaridade. No momento em que inverte a polaridade, a corrente circula no mesmo sentido da seta do diodo. Como o diodo é ideal, isso aqui é uma chave fechada, é um fio. Quanto é a tensão no fio? É zero, né? Então está representado o zero aqui. E depois a gente repete quando isso aqui virar novamente. Tá certo? E o VCC é esse valor aqui. Agora vamos ver o 27 aqui. Esse exercício é interessante. Então, ele deu um circuito com 2 resistores em paralelo e com 2 diodos em paralelo também. Na letra A, ele informa que a máxima potência dissipada no diodo é 14 mW. E ele pergunta qual é a máxima corrente que pode circular pelo diodo. Na letra B, ele pede a corrente máxima no circuito e ele informa que o pico de tensão é 160 volts. Então ele está pedindo o pico de corrente. Na letra C, ele fala que ele pergunta qual é a corrente no diodo para cada diodo na condição dessa tensão máxima. E na letra D, ele pede a corrente no diodo se for apenas um diodo. Então ele está dizendo que ao invés de 2 aqui, você tem apenas um. Então letra A, potência V vezes E. Ele fala que é 14 mW, a queda no diodo, né, a tensão no diodo é 0,7. E aqui tem que tomar cuidado, porque os diodos estão em paralelo, hein? A queda de tensão aqui, como os dois estão em paralelo é 0,7. Não é 2 vezes, hein? Não vai dar 1,4. Hein? Cuidado para não fazer isso, é 0,7. Então 14 é igual a 0,7 ID máximo. Então o ID máximo é 20 mA. Letra B, ele dá a tensão máxima, 160, está aqui desenhado o gráfico. E ele pede qual é a corrente máxima do circuito. Para calcular a corrente máxima, a gente vai fazer o paralelo desses dois resistores, né? E tendo o paralelo, a gente consegue descobrir qual é a corrente que passa pelo resistor equivalente. Certo? Então, resistência equivalente, 4,7 vezes 56, 4,7 mais 56, 4,33. O circuito equivalente é esse aqui. Continua tendo os dois diodos e tem um resistor de 4,33. O que vai acontecer com a corrente? Ela vai se dividir aqui nos dois diodos, mas depois ela se junta novamente. Então, qual é a tensão no resistor? É o 160 menos a queda AB aqui, que é 0,7. Novamente, não some, porque eles estão em paralelo. Então, é 160 menos 0,7 igual a 4,33 vezes 10 a terceira I máximo, que é o resistor, né? E a gente vai encontrar um I máximo de 36,7 mA. Agora, na letra C, ele pede o ID para cada diodo. A corrente se dividiu aqui, né? A corrente que passa nesse equivalente é a corrente total. Aqui ela se juntou, né? Então antes ela se dividiu aqui. Então a corrente em cada diodo é o 36,7 dividido por 2. 18,35. A gente viu que a corrente máxima que podia circular no diodo, de acordo com a potência máxima, era 20. Então a gente está dentro da especificação, né? O que não vai acontecer na letra D. Na letra D ele fala que é apenas um diodo, então a corrente no diodo é a total, é 36,7. Ele falou que a máxima é 20, né? Então o importante desse problema é entender por que foram colocados dois diodos aqui. A outra opção que você teria era escolher um outro diodo com uma capacidade maior. Mas aqui no problema foi feito desse jeito. Vamos supor que você só tem esse diodo. E você precisa resolver o problema, você pode fazer isso aqui. Certo? Aqui no 29, ele deu uma ponte. Ele pergunta o V0, né? Para esboçar a onda do V0. Ele diz que os diodos são ideais e ele pede o PIV. Né? Ele deu a ponte e deu aqui o gráfico da
tensão de entrada. Aqui vale lembrar que esse resistor de carga ele tem uma ponta aqui e uma ponta no terra. Então eu posso muito bem desenhar ele dessa maneira aqui. Então ele continua tendo uma ponta aqui e a outra ponta no terra, já que esse ponto também é no terra. Dessa maneira fica mais fácil de enxergar o fluxo da corrente, né? Então vamos ver aqui o que acontece quando ele está nessa condição com mais e com menos desse jeito aqui. Nessa condição a corrente sai do mais para o menos, ela vai encontrar esse aqui reversamente polarizado, vai fazer isso e vai fazer isso aqui, até sair novamente lá. No resistor a queda de potencial é desse jeito, né? Maior potencial, quando a corrente passa pelo resistor há uma queda, então é o mais aqui e o menos aqui. É essa condição aqui, chave fechada aqui, chave fechada aqui. Ficou o mais e o menos. O diodo é ideal, então nesse semiciclo positivo, o sinal que eu tinha na entrada apareceu na saída da mesma maneira. Desse jeito aqui. Agora vamos inverter a polaridade. Ele vai para o semiciclo negativo agora. Quando a gente inverter a polaridade, ele ficou dessa maneira aqui, ó. Então a corrente vai do mais para o menos, ela vai fazer isso aqui. E o que aconteceu? A corrente entrou pelo lado esquerdo do resistor, da mesma maneira que ela entrou nesse caso aqui, quando a gente estava com a polaridade invertida. Então, embora eu tenha trocado a polaridade na entrada, na carga ela não muda. Portanto, é como se eu estivesse rebatendo essa corcova para cima. É isso que acontece aqui. Eu vou continuar com 100 volts e pico, só que no resistor não houve mudança de polaridade. A tensão contínua, tensão média, é 0,636 vezes a tensão de pico, diodo ideal, vezes 100, 63,6 volts. E o PIV é a máxima tensão reversa, que é 100. Certo? Agora vamos ver o 31 aqui, um outro exercício interessante. Ele pede para esboçar o V0 e ele pergunta qual é o VCC. Ele deu aqui uma ponte meia boca, né? Botou um diodo de cada lado e aqui não é diodo, ele colocou resistores, né? E ele deu aqui o gráfico da entrada. Então, nós vamos fazer a análise do semiciclo positivo, mas vai valer a mesma análise para o semiciclo negativo. No semiciclo positivo, a corrente vai fazer esse caminho aqui. E vai ter o mais e o menos. E a configuração que a gente vai ter é essa aqui, uma chave fechada, né, nesse diodo aqui de baixo, e uma chave aberta no diodo de cima. Agora olha o que acontece aqui. Isso aqui é um fio. Então tudo se passa como se esses dois resistores estivessem em paralelo. Eles estão em paralelo nessa condição. Não é como se estivessem, eles estão em paralelo. Certo? É isso que está mostrando aqui. Então isso aqui é uma chave aberta, não tem efeito, né? Então essa corrente está passando por um resistor de 2,2 e por um paralelo de 2,2 com outro 2,2. E depois ela sai. Então um resistor insere com um paralelo. Aqui eu coloquei o mesmo nome em cada nó. Então esse é o ponto D, esse é o ponto A e aquele lá é o ponto B. E o que a gente tem aplicado da extremidade D até a outra extremidade do circuito, até a extremidade do paralelo, é os 170 volts. Né? Então aqui eu tenho 170 volts. E quem é o V0? O V0 é a tensão na saída.
É a tensão na carga, né? É essa tensão aqui, ó. É essa tensão aqui. Então é a tensão AB. A tensão AB é a tensão do paralelo. Então eu preciso descobrir a tensão nesse paralelo aqui. Eu tenho o valor das resistências, né? Então basta fazer um divisor de tensão. A gente vai fazer o paralelo aqui e vai fazer o divisor de tensão entre esse resistor equivalente e esse resistor de 2,2. Essa é a tensão B, é a tensão na saída. Certo? Então está aqui a resistência equivalente. A gente encontra 1,1 K para essa associação aqui. E faz o divisor de tensão com o 170. Fazendo isso, a gente vai encontrar uma tensão AB, que é a tensão de pico, né? Já que a gente usou o valor de pico aqui, 56,7 volts. Isso é o V0, porque é a tensão nesses terminais aqui. E está aqui a onda de saída. Semiciclo positivo. E é isso aqui. Quando for no semiciclo negativo? Quando for no semiciclo negativo, isso aqui vai inverter e a corrente vai circular nesse sentido aqui, ó. Da mesma maneira, ela vai encontrar um resistor de 2,2 e insere com um paralelo de 2,2. Então, é a mesma análise aqui. Vai se repetir o mesmo valor de tensão. Certo? É o que está aqui. E a tensão contínua, isso aqui é uma ponte, né? É um retificador de onda completa. Então é 0,636 vezes a tensão de pico. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe e deixe o seu joinha aí que ajuda a divulgar.